Bora, povo! Muito boa noite para todo mundo que está embarcando na nave do Gazeta Esportiva e já vai lá! Seja muito bem-vindo aí, quase 6 da tarde, faltam exatamente 40 segundos para 6 da tarde. Ao meu lado hoje, essa dupla que arrebentou tudo lá no Catar. Não deixaram pedra sobre pedra. São eles! Esse aí incendiava a cozinha, fritando ovo. Nossa, foi bombeiro, polícia. E eu fritando frango. Descobrimos que havia um problema no hotel, não era culpa minha. Não, né? E ele de madrugada ia nadar na piscina. O alarme anti-incêndio lá era muito sensível. Muito sensível. Muitas Mas o Silvestre é uma lembranças. ideia boa para acabar com esse problema, lembra? Não pode contar. Qual que era a ideia? Tapamos o buraco. Tapamos uns buracos. Gente, deixa quieto. E aqui tá essa dupla incrível. Ele, nosso repórter raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, Alexandre Silvestre. Obrigado. E Thiago Salazar, gente, homem boa da noite. notícia. Hoje temos muitas novidades do mercado da bola. Tem mais um reforço anunciado no Corinthians. Pois é, já o Salazar conta pra vocês. O São Paulo tá fazendo uma limpa no elenco. Depois quero saber se o Silvestre aqui tá gostando ou não. O Palmeiras com um jogador na mira do futebol argentino e mais uma joia santista indo pro futebol europeu. Se segura na poltrona, pega o seu café com leite, seu refrigerante, sua groselha, o que for, porque a gente volta depois dessas dicas. Até já. Atenção, nós estamos de volta com este manto sagrado. Gente! Clube Centenário Tradicional do bairro da Moca, o meu Juventus. Olha o detalhe, olha o brilho dessa camisa. O Juventus comemora este ano o centenário aqui, ó. Olha aqui atrás, Pascoal. 100 anos do Juventus, 1924 a 2024, uma linda história que mistura Brasil e Itália. E como forma de homenagear, né, essa marca, o Moleque Travesso lança em parceria com a Capa o novo uniforme para essa temporada, que é lindíssimo. A equipe profissional estreia com essa nova camisa no Paulista da A2, no dia 17 de janeiro, 3 da tarde, contra o São Bento, em casa. Beleza, galera? Vamos lá na Javari. O uniforme 2, que é a camisa branca, está previsto para ter lançamento ainda nesse mês. Aí eu mostro para vocês também. E nessa sexta-feira, dia 8 de janeiro, o Juventus estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, 11 horas, diante do Monte Azul, lá na sede da Javari também. Bom programa para as férias aí da criançada. Um abração para o presidente Tadeu Deradelli, um abração para Cristina Strutz, da assessoria de imprensa, para todo mundo do meu clube amado. E amanhã eu venho trabalhar com este manto sagrado do meu Juventus. Oh, camisa bonita demais. Que cor é essa? Grená, né? Grená, tentei te pegar na curva. Grená, você achou que ela era o quê? Grená. Azul? Tem gente que fala roxa, que não sabe dessa. É Grená. Você tá de brincadeira. Eu sei cantar o hino. A inteligência da nossa apresentação. Você não põe fogo no parquinho, não me joga contra a Michelle. Erro, né? Tá suspeitando da inteligência da nossa Mas pode vir com o sabão aqui que eu não vou escorregar, não. Agora, nós vamos para a nossa enquete do dia. Olha só, quero saber de vocês o seguinte: qual grande paulista se reforçou melhor até agora? É o Corinthians? É o Palmeiras? É o Santos ou é o São Paulo? É só você votar no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto lá, tá bom? E também você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, youtube.com/gazetesportiva, e se inscrever no nosso canal. A gente vai fazer festa com os nossos telespectadores, beleza? Então, para vocês, qual é o clube que até agora melhor se reforçou? São Paulo? O Lucas? Eu diria o São Paulo mantém o que eu falei outro dia aqui por conta do Lucas. Por conta do Lucas. Ninguém contratou um jogador tão bom e tão importante. Altura, exatamente. né? Então não é quantidade, é qualidade. Mas eu tô quase colocando o Bahia nessa história com o Everton Bahia Ribeiro. não tá nas opções, Eu meu sei, amigo. mas eu gosto de contra peraí. tudo e contra todos. Você joga fora da regra, eu coloquei, isso? eu gosto. Você joga fora da regra? Eu gosto. Vale gol de mão pra você, então. Vai lá, vem ele. Então. Veja bem, a enquete... É um trauma. Tá se É entregando. um trauma. Veja, entregando. ô Silvestre, deixa eu te explicar. trauma. A enquete tem 4 opções. Sei. A, B, C, Eu já D. disse São Paulo. São Paulo, então ok, São errou, Paulo, próximo. Diria o Padilha, o enunciado não tá difícil. E pra vocês, Salazar? Para mim é o São Paulo também por causa do Lucas. Porém é muito cedo ainda. O Santos contratou em quantidade, mas ao meu ver não muito em qualidade. O Corinthians apresentando um ou outro ainda, a gente tem que aguardar. Palmeiras nem precisa de tanto reforço, tal. Eu acho que o São Paulo, por ter mantido o Lucas, para mim,
foi quem mais se deu bem. Né? A gente está com um jogador aqui do nosso time no banco de reservas, que é o Chico Lang, o homem, o mito, a lenda, está aqui assistindo o programa. E eu ouvi o Chico comentando com o Pascoal, esse ano vai ser difícil igual o ano passado. Você acha isso mesmo, Salazar? Eu estou com muita dúvida de como vai ser o ano do Corinthians, acompanhando tudo lá, porque é uma transformação muito grande. Sim. Acho que eu presenciei isso, que eu lembro de cabeça, até nem era setorista. 2014, também com o Mano Menezes, e 2008, também com o Mano Menezes, ainda da Série B. Mas foram 2 anos que o Corinthians, né, Chico, se reestruturou, se montou um time quase que do zero. Então, eu não sei, eu acho que sinceramente a gente vai ter que esperar pelo menos o Campeonato Paulista para ter uma ideia de como é que vai ser o ano do Corinthians, porque hoje, para mim, o Corinthians é um grande ponto de interrogação. Interrogação, pena que não é exclamação. Já tem bola rolando na temporada 2024, ontem começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, hora de ver a rede balançar na tela. A nossa amada Copa São Paulo de Futebol Júnior começou ontem e a gente traz aqui um resumão desses primeiros jogos. O Botafogo venceu o Tiradentes do Piauí por 1-0 com esse gol aí do Caí. Esse mesmo placar foi do Ceará sobre o Rondoniense. Olha que golaço do Pablo. Já o Gama fez 2-0 com Valmir e Neres sobre o Lemense lá em Leme. Agora, o Atlético Paranaense, como um furacão, fez um sonoro 9-0 sobre o Sparta do Tocantins. O destaque vai para o Wallace, que marcou 3 vezes. Nas outras partidas, Catanduva e Portuguesa do Rio ficaram no 2-2 e o Francana venceu o Rio Claro por 2-0. E aí, vamos acionar o nosso queridaço José Paes, que está ao vivo, diretamente da Academia de Futebol, com todas as informações do Palmeiras. Quer dizer que a gente tem de olho, já o José Paes chega, tá lá, ele tá lá. Tem atacantes do Verdão, é isso? O que está acontecendo, José Paes? Tem gente de olho em atacantes do Verdão. Que história é essa, José Paes? Oi, minha querida Michele Janela, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma super edição do Gazeta Esportiva. Estou aqui na porta da Academia de Futebol, o Márcio Luiz Gabriel vai mostrar pra vocês o trânsito nesse momento, bem em frente aqui ao número 2650 da Avenida Marquês de São Vicente, Zona Oeste de São Paulo, minha área famosa ZO, já choveu, já parou, já choveu, já parou. O trânsito tá tranquilaço ainda, a galera de férias, né, ainda voltando aquele ritmo aqui da capital paulista, por isso a gente chegou aqui, Michele, muito rápido. E a galera agora parando aqui no sinal, no famoso farol, porque ficou vermelho, mas daqui a pouquinho já vai todo mundo andar tranquilamente. Olha só, tranquilo também tá o clima aqui no Palmeiras, mas é bem verdade, como você disse aí, o River Plate da Argentina está de olho em Flaco Lopes, atacante também argentino. O Palmeiras contratou esse jogador lá em 2022, junto ao Lanús da Argentina. Eu estava aqui na apresentação, teve Merentiel junto, enfim. E aí o River Plate está de olho neste atleta, mas o Palmeiras num primeiro momento não quer vender, não quer se desfazer desse jogador. E por quê? Porque hoje o Palmeiras conta no elenco aí com o Rony, com o Endrick e com o recém-chegado Bruno Rodrigues para essa função. O Endrick vai sair no meio do ano, quando ele completa 18 aninhos vai lá para o Real Madrid da Espanha, então as opções do técnico Abel Ferreira vão ficar escassas. E o próprio técnico Abel Ferreira conta muito com o Flaco Lopes, é um jogador que tem a confiança do treinador português. Nessa temporada agora que acabou agorinha, em 2023, nós tivemos aí o Flaco Lopes marcando 8 gols pelo Palmeiras e gols importantes, gols decisivos. Marcou contra o Botafogo naquela virada épica lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. Marcou contra o América Mineiro também aqui no Allianz Parque, pertinho da Academia de Futebol, naquela vitória por 4-0. Então é um jogador que no início, é bem verdade, ele demorou a se adaptar aqui ao Palmeiras, mas depois o negócio foi engrenando e hoje o Abel conta sim com o Flaco Lopes para essa temporada de 2024. É claro, se o River Plate chegar aqui com 8 milhões de dólares, muito dificilmente o Palmeiras vai segurar esse atleta, mas não é o que parece que vai acontecer. Por enquanto, então, Flaco Lopes continua e daqui a pouquinho, na minha segunda entrada, tem novidades sobre um reforço que pulou o muro. Vai jogar no Palmeiras e tem novidade. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre esse assunto. Agora devolvo para vocês poderem debater aí. Flaco Lopes tem que sair, é peça importante, tem que continuar. Devolvo para vocês aí na Avenida Paulista, no número 900. Michele. Valeu, Zé. Esse técnico do Michelis dizem que ele quer, então, o Flaco Lopes. Já está numa lista lá do River Plate. Será que o Abel faz tanta questão do Flaco assim? Eu acho que sim, pelo que o Flaco poderia ter rendido e não rendeu, mas que melhorou na reta final do Campeonato Brasileiro.
principalmente com a possibilidade da saída, com a efetiva saída do Endrick no meio do ano. O Flaco Lopes é o único 9 de ofício do time, fazer pivô, jogar mais enfiado, não é tão forte, mas é um jogador grande, um jogador comprido, que faz também a função do Rafael Veiga numa outra característica, mas ele pode ocupar também uma meia ali por dentro, como já jogou. Ele joga às vezes com 2 atacantes, o Flaco e mais um centroavante, já jogou assim, voltando o Flaco um pouquinho. Então acho importante pro elenco o Flaco Lopes continuar e deve continuar, apesar desse interesse do River Plate. Eu concordo 100% com o Alexandre Silvestre, algo raro, mas eu entendo que o Flaco Lopes não é um jogador para ser titular do Palmeiras, ele não é o cara que vai resolver, ele não é o centroavante ideal para um time do nível do Palmeiras, de primeiro escalão aqui do nosso continente, que vai brigar por Libertadores, Brasileiro, tudo que é título, mas ele é um jogador importante, ele é um jogador que compõe elenco, mas mais do que isso, ele é útil ao elenco. Ele é útil durante a temporada. É um jogador que o Abel pode olhar para o banco de reserva numa necessidade e justamente como o Silvestre explicou, olha, acho que ele pode ser usado aqui, ali, de uma outra forma, e se eu empurrar esse, porque ele dá essas opções para o treinador. Não é um jogador que joga só em uma posição. Não. E quando ele entra, o que eu digo, ele não mostra aquele futebol para fazer dele titular do Palmeiras, mas ele não é um perna de pau. Não. Mas ele não é um jogador que atrapalha o time. Ele chegou muito tímido, ele foi se soltando, demorou um pouco para adaptar. Ele é muito jovem também, né? Muito jovem. Talvez o maior investimento da história do Palmeiras é a contratação de um jogador. Eu não tenho certeza, mas acho que foi o jogador mais caro que o Palmeiras já contratou. Então, eu entendo o seguinte, talvez para o Flaco Lopes seja interessante para o River se ele estiver pensando em jogar mais vezes. Tá. Talvez lá ele vai jogar mais. Agora, se ele quiser continuar brigando por tudo, num time grande por título mais, ficar no Palmeiras é uma boa para ele. E o Palmeiras, se eu sou o Palmeiras, eu também não libero. Bom, José Paz vai voltar agora e vai explicar por que o Palmeiras ainda não anunciou o Caio Paulista e quando que isso deve acontecer, Zé? Olha, Michele, deve acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, porque está dependendo apenas do exame médico para que o Caio Paulista seja anunciado, então, oficialmente aqui pela Sociedade Esportiva Palmeiras. O Caio Paulista estava de férias, né? Está retornando agora. Ele vai realizar esse exame médico hoje, então, até o final da semana aí, o Palmeiras deve anunciar o Caio Paulista como seu novo reforço. Ele ainda aparece lá no boletim informativo diário da CBF como atleta do Fluminense. O Palmeiras ainda não adquiriu esse jogador. Os trâmites burocráticos ainda estão rolando, mas o fato é que o Palmeiras vai comprar o Caio Paulista, 3 milhões e meio de euros, vai contratar esse jogador e aí sim, então ele vai aparecer lá no bid como atleta do Palmeiras. Está dependendo apenas dos exames médicos, tudo já foi resolvido, não vai continuar no São Paulo, teve um imbróglio aí do pagamento parcelado, enfim, eu trouxe essa informação aqui, conversei aí com algumas pessoas, trouxe o depoimento do Eduardo Uran, que é o empresário do Caio Paulista, e agora não tem jeito, tá feito, ele vai jogar no Palmeiras a partir dessa temporada de 2024 e não por empréstimo. Contrato definitivo. O Palmeiras vai comprar 3 milhões e meio de euros, vai depositar lá na conta do Flusão. Devolvo para vocês aí, para vocês falarem um pouquinho dessa jogada aí do Palmeiras, dessa contratação, é chapéu, não é chapéu? Vou pular o muro, vou fazer o movimento inverso do Caio Paulista, vou sair aqui do Palmeiras, vou lá pro São Paulo, pra gente daqui a pouquinho bater um papo do Tricolaço aqui no Gazeta Esportiva, tá, Mi? Beleza, José Paz. Para mim, eu já disse, né, Michele? Para mim foi um chapéu, mas foi um chapéu calculado. O São Paulo imaginou que iria levar esse chapéu, porque o São Paulo não tem o mesmo poder financeiro que o Palmeiras hoje. As prioridades se apresentaram, São Paulo focou tudo na renovação do Lucas e aí o Palmeiras aproveitou a brecha, colocou um pouquinho mais de dinheiro, né? E o jogador pula o muro, como diz o Zé Paz. Também foi importantíssimo na reta final da Copa do Brasil, fez gol decisivo contra o Palmeiras no Allianz Parque, jogou partidas com muita força pela esquerda, um jogador driblador, que o São Paulo não tinha até a chegada do Lucas, mas também não é a 8ª maravilha do mundo, então não vejo grandes problemas. Agora o São Paulo perde alguém pela esquerda e ganha o Palmeiras mais uma opção pela ala ou pela lateral ou até mesmo pela ponta. A questão é, o Piquerez vai mesmo embora, ou Silvestre? Não sei, mas o Piquerez já teve proposta no meio do ano e o Palmeiras aguarda a proposta, inclusive do Real Madrid. Sim, então, porque é o seguinte... Inclusive do Real Madrid, me chama a atenção uma contratação dessa. O Caio Paulista é um jogador para ser titular, como ele era no São Paulo. Só que se ele for para o Palmeiras e o Piquerez não for vendido, ele vai ser reserva. Porque o Piquerez, para mim, é o melhor lateral do nosso continente, lateral esquerdo. Então, assim...
eu acho um movimento de carreira do Caio Paulista ir para o Palmeiras, de repente, para ficar no banco. Ele não é um jogador, ao meu entender, para ser banco. Ele seria titular de, olha, uns 90% dos clubes aí de Série A, não seria? É porque ele não joga só de lateral. Mas sai, quem que sai? O Abel... Não, o Vanderlan... Se o Piquerez não sair, ele é banco. Tem o Vanderlan, que é o garoto que pode também sair, que pode receber oferta. O Palmeiras também aguarda por propostas. Bem, mas agora, ele já o Caio chega... Paulista pode jogar com o Piquerez, por exemplo. Um pouco mais fazer adiantado. como fazer o Marcos Rocha e pelo o lado Maicon. esquerdo, exatamente. Então é mais uma opção, porque o Abel Ferreira... Uma opção, se o Dudu estiver fora, por exemplo, como aconteceu, perfeito. ele pode ter essa opção. Ele pode jogar até de ponta interessante. direita, porque ele é canhoto e ele bate cruzado. Não, pode até ser perna interessante. esquerda. Eu acho que para o Caio Paulista é uma boa no sentido de que está indo para um clube melhor estruturado no momento. No momento, o Palmeiras está ali estruturado, com a comissão técnica mais longeva e tudo mais. Agora, essa história de chapéu eu acho uma bobeira, assim, não sei... Neste caso, chapéu para mim é o que o Palmeiras fez com o Corinthians no caso do Dudu. O Dudu viajou com a passagem paga pelo Corinthians, sabe? Isso para mim é um chapéu. Foi lá e o Corinthians pensou que ia contratar e não contratou. Agora o Caio Paulista me parece mais uma... Assim, o São Paulo para mim dormiu no ponto, sabe? Como você falou, de repente ficou focado no Lucas, não deu pro Caio Paulista a atenção devida. Não tinha o dinheiro pra botar ali na hora. Parece que isso incomodou, inclusive, o jogador e o staff dele, acabou pesando e tudo mais. Chapéu, no chapéu, nesse caso eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se eu considero isso um chapéu e acho até irrelevante nessa situação. Um chapéuzinho. Acho até irrelevante nessa situação. Agora, eu acho uma grande contratação pro lado do Palmeiras. Bom, e o Abel Ferreira? Abel Ferreira está gozando férias em Penafiel, em Portugal, deve retornar, talvez com férias prolongadas. Porque eu gosto de fazer um charminho aqui. Férias prolongadas até quando? Mas não tenho essa informação, mas a informação que eu tenho é que o Abel teria pedido um prolongamento das férias. Mas ninguém talvez, sabe. Inclusive, na saída. Talvez, inclusive, na saída dele daqui, antes das férias, Mas ninguém sabe quando ele volta, é isso? Uma assessoria de imprensa. Não, o Palmeiras tem um prazo aí precisa checar com a assessoria. Vocês me pegaram de calça curta. Não sei exatamente o dia que o Palmeiras volta. Talvez o Palmeiras volte agora no final de semana aos trabalhos. Eu posso conseguir essa informação rapidamente aqui. Pergunta se o Abel vem junto com a apresentação dos jogadores no primeiro dia, eu não posso garantir. Porque acredito, não é informação, tá? Não é informação, que ele tenha pedido férias prolongadas, alguns dias a mais, até para voltar zeradinho, relaxado. E se prepare, Abel, porque o Palmeiras pode jogar cerca de 80 partidas no calendário de 2024. É justo. É justo? Ele pedir férias prolongadas? Ué, férias prolongadas até quando? Tipo assim, final de janeiro? Não sei, prolongado? caramba. Não, mas você tem que falar quantos dias é de ele férias. Tem uma comissão técnica que manda também junto com ele, né? O time tá redondinho, certinho. Vê com a assessoria quantos dias vou ficar ele uma vai ter de semaninha a mais. Gente, existem certos profissionais em certos departamentos, em certas companhias, que tem alguns privilégios. Não, tá certo. Até porque rendem pra tô caramba, falando né? que não merece. Porque devolvem em dobro, inclusive O que a Michele financeiramente. está questionando Eu não tô é a falando- falta de informação. Só Ninguém quero sabe. saber. Quando o cara se apresenta, fica estranho. Eu vou dizer uma coisa, cara. Ele vai perguntar, Eu vou dizer a uma assessoria coisa. vai O responder. Palmeiras, em termos de... eu sou amigo dos meninos lá da comunicação, mas o Palmeiras não é fácil. O Palmeiras com um negócio de informação... Oxi. Então, você vai perguntar pra eles e a gente vai falar o que a assessoria vai responder. Inclusive, porque os palmeirenses estão perguntando quando é que o Abel volta aqui, porque é essa pré-temporada, Olha, como é que vai ser eu daqui? entendo que não é o momento de estender férias. Eu concordo com tudo que você Não, falou. mas não tem outro momento também, Eu concordo com o que o Silvestre falou Eu acho que foi, aqui. acho que foi até uma situações- contrapartida. Eu tô esgotado, ele não falou que estava esgotado? Falou. Falou. Eu acho que foi eu acho também isso é errado, porque a profissão que ele escolheu É. foi de treinador. Exato. É assim que funciona. Agora né? eu vou falar uma coisa pra vocês, presta Eu atenção. trabalho todo final de semana, também fico estressado de vez em quando. Abel Ferreira, se ele quiser uma profissão que ele pode ficar tempo com a família, que ele pode desfrutar, jogar vôlei com as meninas e levar elas pra escola, é ser técnico da seleção brasileira. Não, é ser técnico no Catar. No Não, Catar seria também. Mas Puxa, ele se ele agora- aceita a proposta Pra do ganhar, Catar, pra tempo ganhar que uma não ia bala. Nós faltar estamos Pra ganhar com uma bala, que era o que quase aconteceu, estava pra acontecer e houve mudança de planos no meio do caminho. o cargo tá vago Ele ali teria agora. mais tempo do que se assumisse Com a seleção. certeza, ele teria 2 férias, Muito 30 mais jogos, tempo. 40 Tudo por bem, temporada. mas aí é um tipo de Ganhando encerramento mais, de eu- carreira. Isso é especulação. Eu estou especulando, tá? Que ele pode, na conversa que teve com a Leila, tá bom, não vou pro Catar, vou cumprir o meu contrato,
mas eu quero Não, um descanso maior. eu só tenho- Os meninos lá da minha comissão vão tocar as Eu só tenho primeiras dúvidas semanas. porque a Eu tô pré-temporada só vai ter 2 especulando. semanas, ô Silvestre. A gente Esse ano a pensa- pré-temporada só tem 2 semanas. Então, O Palmeiras já tá pronto, gente. O Palmeiras se reapresenta então não segunda-feira. precisa dele, eu vou de bola. Segunda-feira, Ah, mas a precisa, gente mas já não tá tem pronto. informação sobre o técnico. O Silvestre vai atrás dessa informação. Mas em termos de carreira, de dinheiro é o Qatar, sem sombra de dúvida. Mas em termos de carreira, ele ser técnico da seleção brasileira, já que não temos mais o Ancelotti aí, é uma possibilidade. Aí ele tem o tempo com a família e tem a seleção brasileira. O Abel não é técnico para a seleção brasileira, pelo menos nesse momento da carreira dele. Será? Pra mim seria fácil. Tem que se provar. Não tem que provar mais nada. Tem, claro que tem. O Abel pro- foi técnico de um clube O na problema, vida. não importa. Abel- Não foi técnico de um clube na vamos vida. botar o Não. Braga e o Paok. Ué, Ele o foi mal Carille, no Braga. o Carille, antes Inclusive, de ser o ele foi técnico mal- do Corinthians, ele foi técnico, ele foi preparador de goleiros, aí- preparador de mas defesa. É isso, ô Mas Salazar. não é, mas tem técnico, E é ele- exatamente por isso que eu também entendo que ele não é técnico para a Mas seleção. ele tá Obrigado, mas você ele, concordou comigo. Mas ele tá não concordei, ele tá há Claro que 3 anos. concordou. Olha, ele não Você foi. concordou comigo. O primeiro time com chance de ganhar título que ele dirigiu, ele ganhou todos os títulos possíveis e Não foram todos inimagináveis, possíveis. Ele ganhou menos o brasileiro mundo- e paulista, o só. mundial. Só brasileiro e Carille paulista? ganhou brasileiro. Não, e paulista. eu tô falando do Abel, querido. Perdão, O Abel vocês estão Ferreira. falando do Carille. Ele, técnico do Paok, não vai Por que ganhar você usou nada. o Carille de exemplo? Eu não Técnico no Braga, é um time médio para pequeno de Portugal. Quando ele teve a primeira chance, ainda jovem, como ele é, e assumiu o Palmeiras, ele chegou ganhando Você quase falou tudo que eu- Há 3 anos, o que ele tem que provar mais para merecer uma seleção brasileira? Peraí. Porque não é só ganhar, é fazer um excelente trabalho. Merecer uma O seleção problema brasileira? é que o Abel é um cara que mete muito dedo na ferida Não. e fala algumas Esse verdades. não é o problema, porque e ele o vai Leão falar já foi muitas técnico da seleção. verdades do patrão dele, se um dia for a CBF. E eu Atenção. acho que a CBF não vai gostar muito disso. Até o Não final vai. do mês deve acontecer a reunião, a eleição para presidente da CBF. A CBF tem um novo presidente, deve-se haver uma definição sobre o técnico da seleção Claro, brasileira, com certeza. que pode sim e muito ser o Abel Ferreira. O que o Abel tem que provar? O que ele precisa fazer mais para merecer ser técnico da seleção Seleção brasileira, eu entendo, apesar da péssima fase da CBF, eu separo muito seleção e CBF. Tem gente que mistura tudo. A CBF vive uma má fase há muitos anos. Inclusive, o Brasil foi campeão de Copa do Mundo com a CBF sendo questionada por CPI de lavagem de dinheiro. A CBF é um problema gigantesco. A seleção brasileira, para mim, é outra coisa. Eu trato de uma maneira diferente, levo muito mais para esse lado do futebol. E a seleção brasileira, para mim, é o ápice, é o topo. Não tem nada acima. É o maior prêmio de um profissional, seja ele jogador ou seja ele técnico. Para mim, apesar de ser realmente elogiável o trabalho atual do Abel Ferreira, Então, eu quem entendo pra você que seria, 3 Salazar? anos de trabalho, 3, É pouco. 3 anos para mim, em um clube e só, pegou um clube estruturado, bem Eu já penso montado, o com contrário. grana e Em tal, pouco ele fez tempo, em um 3 anos ótimo só, ele ganhou trabalho quase tudo. nesse clube Ele em 3 ganhou anos. mais do que a maioria dos Ok, técnicos. eu vou dar um ganhou na exemplo, eu vida vou dar um inteira. exemplo. Na Luxemburgo vida chegou à inteira. seleção brasileira. Inclusive técnico que foi para a seleção Tá bom, brasileira. Silvestre, eu vou dar um exemplo. O Luxemburgo chegou à seleção brasileira. Qual foi o caminho que ele trilhou para chegar à seleção Sim. brasileira? Por quantos clubes? Por quantos perrengues? Mas quantos técnicos o Felipão bons e passou pelo espetacular- quê para chegar à seleção Mas brasileira? tivemos O muito Tite passou material pelo humano, quê hein? para chegar à seleção Mas- brasileira? Salazar, não O vivemos Abel, um- para mim, ele ainda tem que mostrar mais, Então, trabalhar mais, aí eu passar te por outros... pergunto, Fernando Diniz é melhor? Não sei se é melhor, não. Acho É que- melhor? Acho que não. Pelo menos o Abel é muito vitorioso nesses Sim, 3 mas anos. o Fernando Diniz também é um técnico jovem, entre aspas. Mas né? eu, Passou pelo- por poucas pelo que a situações, gente tá inclusive vendo bateu aí- campeão da Libertadores com um time inferior ao do Palmeiras e tudo mais, jogando mais, inclusive, mas enfim. Não sei se é o técnico da seleção Eu brasileira. também não Acho que sei. tendo Não, eu também não vista sei. o que Eu a não gente querer o viu Abel aí. não significa que eu concordo com o Diniz. Eu só entendo que o Abel ainda é um técnico a ser provado em O Abel outras é situações. estudioso. Eu já acho que em 3 anos ele provou a Não, capacidade muito para ser pouco, técnico muito de pouco. qualquer time do mundo, inclusive Não, da você- seleção brasileira. Você está muito empolgado. Bom, seguinte, temos novidades do caso Cuca em relação àquele escândalo sexual que aconteceu nos anos 80, lá na Suíça, e por causa disso ele acabou nem ficando como treinador do Corinthians. Lembra que deu todo aquele bafafá, que ele acabou saindo do clube porque teve várias manifestações contrárias à permanência do Cuca.
Tiago Salazar fez a apuração e tem as informações. O que aconteceu em relação ao Cuca, Salazar? Michele, eu estou até pegando aqui porque o Tribunal Regional de Berna, na Suíça, ele atendeu uma orientação do Ministério Público local e ele cancelou a sentença de condenação. E, atenção, né? A sentença de condenação do Cuca foi por abuso sexual a vulnerável, que hoje se enquadraria em artigo de estupro, mas que na época, em 1989, não se enquadrava, não era uma condenação por estupro. A condenação por estupro na Suíça, ela tinha outro tipo de situação, outro tipo de pena, inclusive. A condenação dele, o caso foi em 87, a condenação em 89. O tribunal atendeu ao pedido, à orientação do Ministério Público local, porque reconheceu que o Cuca foi condenado sem direito à defesa, sem direito a um advogado. O tribunal também reconheceu que o exame de DNA da época não poderia ser considerado porque não foi executado, realizado com as formalidades exigidas. E o governo suíço ainda vai indenizar o Cuca pelo tempo que ele ficou preso, né? E por ter sido condenado sem direito à defesa e sem um advogado que pudesse ali representá-lo, mesmo que ele lá não estivesse como ele não esteve. Dito isso, eu soube que o Cuca está muito feliz, muito aliviado e que voltará a trabalhar em breve. E porque ele é réu primário agora. Quer dizer, ele volta a ser considerado primário, zerou para ele, como ficha limpa, ele volta a ser considerado primário. E eu questionei, porque quando ele sai do Corinthians, eu falei com o Cuca e o Cuca me disse, eu não vou mais trabalhar até eu provar minha inocência. Olha que maravilhoso. Se eu conseguir ou se eu não conseguir, eu não trabalho mais até eu provar minha inocência. Com essa anulação da sentença, eu questionei uma pessoa muito próxima do Cuca e que me disse, ele vai voltar a trabalhar e vai ser em breve, ele não vê a hora de voltar. Olha. Então, a gente deve ter o Cuca muito em breve aí, à beira do campo, aonde com algum ele time, vai? Não sabemos aonde, mas o fato é que ele conseguiu. Na época, inclusive, a gente trouxe essa informação aqui. O Cuca pegou 2 advogados do Corinthians que estavam acompanhando ele aqui na época para fazer a intermediação, mas ele contratou um escritório na Suíça para representá-lo lá e reabrir o processo lá e fazer o que tivesse que fazer, mas já com a expertise da justiça suíça, né? E lá, e eu acho até que em pouco tempo ele conseguiu o que ele queria, provar a inocência dele e anular o caso. Porque ele foi condenado à revelia, ele não teve direito à legítima defesa. A revelia a gente é até compreensível, porque a pessoa pode ele não tinha um advogado, mas ele não teve uma representação. Isso é ilegal, inclusive lá, na época. Também. E o tribunal admitiu que e o DNA colhido foi colhido de forma irregular. É uma questão técnica, né? Eu queria só dizer algumas coisinhas aqui rapidamente para encerrar o assunto. É só o Cuca que sabe o que aconteceu dentro daquele quarto, o que ele fez ou o que ele não fez. É uma questão da própria consciência. Acho que muita gente se precipitou em condenar publicamente o Cuca, porque nem a justiça conseguiu também isso, acho. Né? E bola para frente. O Corinthians anunciou hoje mais um reforço, mas esse não entra em campo. Thiago Kozlowski, ex-técnico do Coritiba, vai chegar ao timão para o posto de auxiliar técnico de Mano Menezes. O Kozlowski, que é formado em Educação Física, tem licença pró da CBF, ele chega para ocupar o lugar de Cauã de Almeida, que deixou o timão para ser treinador do América Mineiro. É um bom nome, Salazar? É um bom nome, a gente conhece o trabalho dele muito pouco. Ele chegou a assumir o Curitiba, mas ele já era um auxiliar anteriormente, então ele volta para essa função de auxiliar. A informação que eu tive é que ele foi um pedido do Mano Menezes, o Mano Menezes teve uma conversa com ele, talvez ele venha até para ficar como membro permanente da comissão técnica do Corinthians. É um nome interessante. Você vê que essa reformulação do Corinthians, ela tem passado não só pelos jogadores, também como a comissão técnica. O Corinthians vai ter um novo chefe da preparação física e todo o departamento médico com um novo chefe, preparação física com um novo chefe, auxiliar novo. Este auxiliar substituiu o outro, o Cauã, que saiu, e o Fernando Lázaro deixou o clube também. Recentemente a gente foi lá sexta-feira Grêmio, passada, né? O Fernando Lázaro foi para o Grêmio, então o Corinthians também trouxe um novo, trouxe o Thiago Gasparino para ser o chefe do Cifute. Então é um Corinthians, como eu disse, um grande ponto de interrogação. Pode dar muito certo, pode dar errado, a gente não sabe, mas é uma reformulação mesmo profunda, que mexe comissão técnica,
estrutura, todo esse aparato de departamentos em volta da comissão técnica, Cifute, médico, físico, além dos jogadores. É uma das maiores reformulações que a gente está vendo no Corinthians. É uma super incógnita, né? Respondendo a sua pergunta. E há uma enquete dessa semana, o Augusto Melo vai dar certo ou não vai dar certo? Gente, eu votei num não porque é tão incógnita que eu fui no sistema que está acontecendo agora. O sistema está sendo mudado, o sistema como um todo, né? Gosto do discurso, o que ele está propondo, o que ele pode já fazer com a Arena, já abrindo 6 mil lugares ali, tirando as cadeiras do setor sul, por exemplo, reduzindo, barateando o preço do ingresso. Se ele conseguir trazer esse monte de jogador que ele quer montar um grande time, tá faltando ainda o diretor executivo, né? Tá faltando ele, a confiança era então, no Rodrigo Caetano, não vê o Rodrigo. Mas ele falou que a dívida é maior do que ele imaginava, né? Ele disse que a dívida é maior do que ele imaginava, mas ele não está poupando esforço para ir atrás de reforços. Inclusive, ele, durante o discurso de posse dele, ele disse que anunciaria 4 reforços e anunciou 3. Tem muita gente que questionou. E o quarto? O quarto é o Félix Torres, zagueiro equatoriano que joga no Santos Laguna do México, inclusive foi relacionado agora para o próximo jogo do Santos Laguna, então tem gente com medo. Se o cara entra em campo e se machuca, a informação que a gente tem é que ele está completamente acertado com o Corinthians. Félix o quê? Félix Torres. Contratações... Pode completar. Não, ele está completamente acertado. Então por que ele não foi anunciado? Isso, muita gente se questionou, por que ele não foi anunciado? Ele não está acertado. A informação que eu tenho é que no acordo feito com o Corinthians, a primeira parcela, ele será pago em parcelas, a primeira parcela tem que ser no ato, na assinatura. Aí não tem dinheiro. Para isso, o Augusto precisava tomar posse. Tá, o que aconteceu agora? Então deu uma retardada na conclusão do acordo. O que foi passado para a gente de dentro da diretoria do Corinthians é que não corre o risco do negócio melar. Ele vai se concretizar, mas questões burocráticas, muito pelo fato do Augusto ter o tempo de assumir o clube, pegar a caneta na mão para poder assinar, e nesse caso vai ter que depositar a primeira parcela no ato, isso retardou o anúncio do Félix Torres. Já o Rodrigo Garro foi anunciado pelo Augusto Melo, mas o presidente do Tadieres deu uma entrevista dizendo que estranhou, porque o contrato não foi assinado. Novamente, a informação que me chega é de que não foi assinado porque o Augusto não poderia assinar. O próprio presidente do Tadieres se mostrou muito receptivo e compreensivo, porque ele diz, olha, a gente aqui no Tadieres só vai anunciar a saída dele quando assinar. Tecnicamente não saiu, é uma só vai quando assinar, mas a gente entende que ele estava lá, assumindo a posse ontem. E como é o futuro do Corinthians, o futuro breve do Corinthians, é o futuro próximo, uma incógnita, é também esse monte de contratação, porque que notas são esses porque jogadores? Contratação sempre é uma incógnita. Esse é um ponto, hein? Palácios aqui nota, 6? Segundo o Paulo Sérgio, é melhor que o Ralf. Garro. Não, é lateral esquerdo. O Palácios é lateral esquerdo. Quem que é o volante aí? Garro. Não, o volante é o Ranielli, né? Ranielli. Que nota é o Garro? Confundi. Olha, o Garro, ele aparece com... Ele é um meio atacante canhoto, técnico. Ele vem para jogar na posição do Renato Augusto. Quantos gols ele tem? Aí você vai me pegar. Mas isso que eu quero saber. Não, mas ele é um jogador, realmente, ele aparenta bastante qualidade. Eu tenho dúvidas sobre esses jogadores por 2 motivos. Primeiro, os últimos jogadores sul-americanos que o Corinthians contratou, estrangeiros, mas aqui do nosso continente, não deram certo. É verdade. O Paulo Sérgio lembrou isso aqui outro dia, é verdade. O Bruno Mendes não vingou, o Cantilho não vingou. Meu Deus, o menino que chegou estreando, jogando pra caramba. Fausto Vera não vingou. Outro. Enfim. O da namorada lá. Fausto Vera, esse. Então, a gente tem os últimos do Corinthians não vingaram. E a gente tem que entender o seguinte, hoje o futebol brasileiro, disputado aqui no Brasil, o futebol brasileiro, que eu digo não seleção, né, o nosso futebol aqui, ele está num nível superior aos outros aqui do nosso continente. Eu falei que o Brasil está para os sul-americanos, para os nossos vizinhos, assim como a Europa está para nós do Brasil. Tanto que todo jogador de fora quer vir para cá, porque ele sabe que aqui ou vai direto para lá ou passa pelo Brasil. Então, assim, eu tenho dúvidas, porque assim, o Matias Rojas esse aí que sobrava no Racing. Me referi. No Corinthians é reserva do reserva, não consegue jogar. E assim acontece com vários jogadores. Por exemplo, Palácios, que o Silvestre citou aqui. O cara é um lateral esquerdo equatoriano que está jogando na MLS, futebol dos Estados Unidos. Aí a Michele fala, que nota? Eu não consigo nem dar nota. Mas ele, tipo que nota você dá para o jogador equatoriano que está no futebol dos Estados Unidos, que é um nível extremamente inferior ao nosso?
Como que você vai imaginar? Como é que Mas esse cara vai assim, desempenhar aqui? Salazar, Eu a gente sei. não acompanha esses jogadores lá, MLS e tal. Mas, por exemplo, ele jogou o ano todo, ou ele é um caso igual o... Não, jogou, ele tá lá. Então, ele tá jogando, ele se machuca, ele fez gol, tem Mas que é olhar outro os nível, números Michele, dele é um lá. nível Então, os bem números lá são inferior. bons, mas Igual assim... aquele que o São Paulo contratou, o Rames lá, que não joga não sei quanto É. tempo. Aí você já vê, opa, esse aqui não joga não sei quanto tempo e ainda a gente... Ó, aí é diferente. o Chico Lang tá aqui, a gente até teve uma discussão aqui na bancada, né, Chico, sobre o Matias Rojas, que o Chico falou assim, eu não sei o que o Salazar tem contra o Rojas. Eu falava assim, não é que eu tenho contra, mas é que quando eu fui pesquisar o cara, eu falei, o cara não sai do DM, o cara não Então, joga. é isso aí. E agora tá se confirmando. O Rames no Mesa, E lembra? quando eu vi o Matias, Metralhado, quando que eu eu vi falei. o primeiro jogo do Matias Lembra? Rojas, eu falei, meu Deus, Gênio. Pois é. que jogador! Não, mas assim, Que jogador! eu, Thiago Salazar, Toda tenho o pé rascunhada. atrás, eu não quero nem falar que sim nem que não, sabe? Eu não vou nem elogiar nem criticar a contratação. Eu quando vejo um jogador desse, eu paro e espero. Sabe aquele... Gente, é linha de Para, produção. vamos É ver linha de bem o produção. status desses É linha de jogadores. produção. Sim, pode ser, mas A é gente que o que eu vai entendo trazer. é que os números dele podem ser ótimos. Sim. Na MLS. Sim, exatamente. Você entende? Eu acho assim. Agora, Mas alguma por coisa, exemplo, a gente tem que saber parece. alguma coisa. Por exemplo, o Corinthians está muito perto de conseguir trazer o Thiago Maia. Isso é um exemplo. Aí dá pra gente diferente. falar. Excelente! Se o Corinthians conseguir contratar o Thiago Maia, eu considero uma excelente contratação. E o Gabigol, é tudo zoeira mesmo. Não, não é não. Portanto, por isso que o presidente do Flamengo estava aqui? Não, não é por isso. Tinham outros Mas representantes. talvez também um pouquinho por Talvez isso. também por isso. Inclusive, eles foram embora e se reuniram depois da posse do Então, Augusto. há chance. O Rubão. Não, há uma chance grande. Sério mesmo? Sério. Ah, o Flamengo falou que não ia A negociar. informação, eu vou até reafirmar aqui, a informação é a seguinte. O Flamengo vê com bons olhos a saída do Gabigol. O Flamengo quer se livrar do Só que o Gabigol. Flamengo não quer nem passar essa impressão pro público, Entendi. sabe? Olha, ele pode até sair, mas ele tem que sair de um jeito que pareça que o Corinthians que, tirou olha, ele. não teve o que fazer. O Tite não pretende usar muito, ele é um jogador caro para ficar no banco de reservas, ele quer jogar mais, o Corinthians quer, aparecer oportunidade, bom para todo mundo, vai vir o Fausto, vai vir um dinheiro, vai vir não sei mais quem, enfim. E olha, fizemos o que era possível e o Gabigol vai falar a mesma coisa. Olha, eu amo o Flamengo, nação. Um beijo pra vocês. encerrou Mas o mais um Tite é jogar o técnico pouco. que prefere o Pedro, que Aí prefere seria um o belo outro. reforço pro Coringão, hein? Esse seria um excelente reforço. E não é pequena a chance dele vir pro Corinthians. É difícil, mas não é pequeno. Não, porque não é impossível. Não, mas tá muito longe disso. Porque ele quer. Opa! Ele quer, o Gabigol quer. E O Flamengo o Corinthians pode não ter a vê grana, problema. mas o Corinthians é muito grande. Dá pra fazer Exato. Um patrocínio, esquema um de negócio marketing. de- O Gabigol é um personagem espetacular aí pra Venda rede de social. camisa. O Corinthians Essa está questão chegando no comercial. Gabigol assim, Gabigol é o seguinte, eu vou te pagar X, um salário bem alto, o maior salário do elenco, tá? Eu vou te pagar X, você vai ser titular, vamos fazer um projeto de marketing, aqui você vai jogar, a torcida já te ama e tudo mais. E o Gabigol tem o que na cabeça? O Tite não é muito fã do meu futebol. Sim. Lá eu vou jogar pouco. Vou ficar encostado. Vou ficar Eu só encostado. acho estranho o Flamengo querer se livrar do Gabigol. Porque o E Gabigol é aí uma eu te- solução e não um E problema. aí eu te explico. Eu vou ter o Gabigol aqui, que é um jogador de personalidade forte. Incomodado porque está no banco de reservas. Com um salário na casa dos 2 milhões. E ele no banco de reservas. Com essa relação dele com o técnico. Entendeu? Será que é benéfico? A gente é bom entendeu. para o clube ficar com um jogador Então, desse? quer dizer, Chico Lang, você queria o Gabigol no Corinthians? Então, Chico Lang falou que quer, pode contratar. Ontem aconteceu a posse do Augusto Melo como novo presidente do Corinthians e muito se falou de uma mudança na postura da diretoria em relação às negociações. Vamos acompanhar. O presidente definiu uma nova linha de negociação. Antigamente o Corinthians emprestava e pagava o salário. Acabou isso. A gente não vai emprestar e pagar salário e não vai emprestar mais de graça. Que é o jogador paga. Nós temos que pagar para comprar, eles têm que pagar para pegar emprestado. Nós já fizemos 2 transações nesse tipo. Tá? O Ivan está acertado com o Internacional. E nós pegamos o direito federativo que era do Carlos Miguel, os 20%, e trouxemos para o Corinthians. Detalhe, nós só tínhamos 40% do Ivan, tá? Então nós trocamos 20% e mais uma parte em dinheiro. Então daqui para frente o Corinthians está aberto a negociações com qualquer jogador, só que não vai levar mais. O Corinthians paga salário, o Corinthians empresta para pagar salário.
Quer o jogador, paga o salário e paga o empréstimo. A partir da semana que vem, todos os atletas contratados, vocês saberão porcentagem, valores, se ficou por alguma coisa, comissão de empresário, enfim, vocês vão estar a par de tudo isso. A gente quer uma gestão muito transparente para que não tenha dúvida de nada. Silvestre, excelente. Eu quero ver para crer, mas se isso aí se confirmar, a gente vai ter que literalmente bater palma e elogiar aqui. Então, assim que o Corinthians anunciar as contratações, tem que ir lá ir para o site, quero ver se vai estar lá mesmo. Mas a gestão Valor, anterior porcentagem... não falava tá a mesma coisa, não então, era até parte do nome do grupo? Transparência, Inovação não sei e o quê. transparência. O próprio Andrés não falou que o gráfico lá você faz do jeito que você quiser para apresentar a não, transparência. mas o que ele está dizendo ali é assim, ó, toda vez que eu contratei o Silvestre, vai para o contratando site, por paguei tanto, X tá. para o empresário, bonito. X para o clube, comprei tantos porcentos, assim, será excelente, para mim tinha que ser obrigatório. Espetacular. Acho espetacular, mas eu quero ver para crer por causa disso aqui. também. Não é desconfiando Não do quer Augusto. vender jogador É um problema que jovenzinho. ninguém faz isso. Não quer vender o jogador com 18 anos, né? Um recém-subido da base, quer que o jogador primeiro se valorize, conquiste para depois ir embora. Quer que Também pague para liberar por empréstimo, tá certo fantástico, também. Perfeito, quero ver na prática isso acontecer, É isso porque aí. o sistema força um outro caminho, infelizmente. Marina chega com as novidades do Santos no mercado da bola. Tem joia santista com as malas prontas para a Europa? Boa noite, Má, conta pra gente. Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Tem sim, viu, Mi? Na verdade, só falta o anúncio oficial, por assim dizer. O Benfica chegou num acordo aí com o Santos para a compra do Marcos Leonardo, jogador de 20 anos, que foi o artilheiro do Peixe na temporada passada, foi muito importante também em 2022, mas que não tinha tantos planos de seguir no clube agora em 2024, principalmente com a queda para a Série B e também porque ele já havia recebido diversas propostas aí no meio do ano passado e aí a pedido do então presidente Rueda e também do então técnico Marcelo Fernandes acabou permanecendo para tentar evitar essa queda do Peixão para a Série B, o que acabou não acontecendo. E aí vamos ver então como é que ficou essa situação. Ontem o Marcelo Teixeira, que é o presidente eleito do Santos, foi empossado, né? Ontem encontrou-se com um diretor esportivo do Benfica e aí nesta foto, nesta imagem que ele publicou, ele já escreveu que o Benfica havia feito uma proposta, formalizou uma proposta pelo Marcos Leonardo já nesta postagem. Isso aconteceu ontem. E aí hoje, então, a gente tem informação de que o Marcos Leonardo deve ser comprado por 18 milhões de euros, o que dá aí quase 97 milhões de reais. O Santos tem, nesse momento, 70% dos direitos econômicos do jogador e esse contrato deve ser por volta aí de 5 anos. Marcos Leonardo deve viajar ainda nesta semana para Portugal para realizar os exames e aí sim ser anunciado como novo reforço do Benfica. Lembrando, o Santos deve ter 10% da mais-valia em caso de acerto aí, então, com o Benfica. Essa mais-valia é aquele valor que, se o Benfica no futuro vender o Santos por um valor acima do que foi vendido agora, essa diferencinha, o Santos tem direito a 10% desse valor. E aí, o que vocês acham? Uma boa venda? Essa venda que será parcelada, não será vista não, tá, Mi? Tá certo, Má. E aí, Salazar e Silvestre? Perder o Santos é péssimo, né? Perder o Marcos Leonardo para o Santos é péssimo, mas não tinha como segurá-lo. Eu imaginei que ele fosse jogar num time grande aqui do Brasil. Preferiu ir para um grande, de Portugal. Olha, eu tenho uma opinião. Se eu sou o Santos, eu, mesmo precisando de dinheiro, eu não venderia o Marcos Leonardo. Por quê? Porque eu acho assim, um absurdo que esse jogador fez com o Santos. Faltando 5 dias para acabar a temporada, o Santos lutando para não ser rebaixado pela primeira vez na história. E o cara arrumou uma picuinha daquela, um problema daquele, que segundo o executivo de futebol, o Galo, na coletiva após o rebaixamento, aquilo sim mexeu e atrapalhou e ajudou o Santos a ser rebaixado. Então, o Marcos Leonardo, que com 20 anos de idade, está dando piti, porque o técnico colocou ele durante o treino no time reserva, com 20 anos de idade, se colocando acima do clube, o clube ali necessitado, passando sufoco, lutando para não cair. O mesmo técnico o cara dando que piti, resgatou ele, hein? Que resgatou ele de dentro do Santos mesmo. Exatamente, ainda fez isso com o técnico que deu maior moral para ele. Então você não venderia? Eu não venderia e falar assim, ó, Marcos Leonardo, agora é o seguinte, caímos, viu?
Agora você vai jogar a Série B com a gente. Mas, eu vem cá, faria isso. aí tem Agora, duas coisas. mas eu não vou ficar de biquíni, não vai tem no mesmo problema. raciocínio do Gabigol no Flamengo. Como é que você segura o jogador quando ele não quer Não, mais? peraí, o Gabigol é diferente. Como é que você- O Gabigol sempre se doou pelo Flamengo. Mas- Eu faria isso para dizer o seguinte, ó, o Santos Não, mas caiu, por então outros você não motivos vai para você Europa, seja você vai parecido ficar aqui, ao vai Tudo ficar bem, só que viajando aí para eu Manaus, acho- vai ficar comigo aqui, Salazar, ó. só que aí você pode estar punindo tanto o próprio Santos, que vai ficar sem o dinheiro, Então o problema e do Santos é que precisa da punindo o grana, grupo, né? porque você gostaria de trabalhar com uma pessoa assim no grupo? Às vezes, Não, mas ele não às precisa vezes ficar o com o Santos grupo. quer se livrar. Ah, mas ele não precisa ficar com o grupo, não. E pro Santos não é bom receber Eu deixaria, eu o dinheiro? colocaria ele para viajar, aí depois, ó, quando acabar seu contrato, você vai para onde você quiser. Eu acho que quando você tem dinheiro, No mundo Você ideal, faz tudo isso. bem, mas, Mas no quando você futebol, tem quando, dinheiro, o eu acho o seguinte. quando o jogador não quer mais, não fica. Não adianta. então, mas cara, e se o Santos não adianta. assinasse? Ele faria o pessoal, quê? o José Paz está de volta para falar da barca do São Paulo. Tem que pôr aquela música lá, barca. É uma barca grande para caber todo mundo que está deixando o tricolor, hein, Zé? O que está acontecendo por aí? Pois é, Michele, nessa temporada de 2023 que acabou de acabar agora, o técnico Dorival Júnior, ele tinha 42 atletas aqui no elenco profissional do São Paulo. E ele já tinha dito várias vezes que gostaria de diminuir o elenco do tricolor para 2024. Isso está acontecendo aos pouquinhos. A gente tem uma tela aí para mostrar para vocês, porque mais de 10 jogadores já deixaram o São Paulo só nesse início agora de 2024, só nesse comecinho aí de janela de transferências. Então, por exemplo, David, Erisson, jogadores que estavam emprestados, o próprio Pato, que tinha um contrato curto, o Caio Paulista, que está pulando o muro, também saiu do São Paulo, o Matheus Belém, zagueiro criado aqui no Tricolor Paulista, também deixando o São Paulo, o Valse, Felipe Alves, você tem o Beraldo e o Thiago Couto, que foram vendidos, né? O Beraldo foi lá para o Paris Saint-Germain da França, já estreou hoje, inclusive, sendo campeão lá da Supercopa da França, o Thiago Couto, que foi para o Sport Recife, o Rai Ramos foi para o Ceará emprestado, o próprio Pedro Vilhena, jogador do Sub-20 aqui do São Paulo, também foi emprestado lá para o Sport Recife. Então, assim, o São Paulo vai se movimentando como pode nessa janela de transferências, vai se, entre aspas, livrando de alguns jogadores. O Caio Paulista, o São Paulo queria manter ele aqui, mas por um problema aí de negociação acabou indo para o Palmeiras. É bem verdade que o Tricolor está se movimentando aos pouquinhos para trazer atletas, peças para o time do técnico Dorival Júnior agora para 2024, como o Damian Bobadilla, jogador de 22 anos, paraguaio, que já desembarcou aqui no Brasil, vai defender o São Paulo aí pelos próximos anos, estava lá no Cerro Porteño, jogou Libertadores da América na última temporada, marcou o gol contra o Palmeiras, por exemplo, se disse muito contente, muito orgulhoso de estar jogando em um dos maiores clubes do mundo como o São Paulo. Então, aos pouquinhos, Dorival Júnior, Júlio Casares, toda a cúpula de futebol vão construindo aí o São Paulo versão 2024. O Tricolor, aliás, ele se reapresenta no próximo sábado aqui no CCT Barra Funda, às 9 horas da manhã. E aí começa então a sua caminhada nessa temporada de 2024, começa os treinos, vai ter aí 15, 14 dias de preparação antes da primeira partida, que é contra o Santo André, jogo válido pelo Campeonato Paulista, acontece no Morumbi no próximo dia 20 de janeiro, então já estaremos lá, toda a nossa equipe do Gazeta Esportiva trazendo todas as informações para vocês aqui na nossa programação. Devolvo aí para você, viu, Michele? E aí, o São Paulo tá certo em fazer essa barca, em se livrar, entre aspas, como eu disse aí, de alguns jogadores, de dispensar alguns jogadores, acertou na contratação do Bobadilla, na sua opinião? Já chegou o homem, hein? Beijão pra todo mundo. Beijão, Zé. Eu acho complicado. Todas essas mudanças que são muito drásticas, eu acho sempre muito complicado e enfim, tanto pro Corinthians... Uma mudança por mudança mesmo, vamos falar a verdade, quem tá saindo do time titular é Caio Paulista e Beraldo. São os dois que vão fazer falta. É. O Dorival aqui no Troféu Mesa Redonda com a gente, né, Silvia, ele falou muito de o ano do São Paulo, para o São Paulo ser competitivo no ano, passa muito pela manutenção do elenco. Ele fala, chegada de um ou dois reforços, mas o principal, o que ele mais desejava, ele falava, manutenção do elenco. E aí, quando você vê 11 saindo, você fala, ué, então não condiz com o que o Dorival disse. Mas eu não acredito que ele estava se referindo a esses 11. Não. Claro que ele vai lamentar, Beraldo e Caio Paulista, eu acho esses dois muita coisa. Né? Eu acho porque muita coisa, porque titular, são pilares. É um jogador que foi decisivo, que é o Caio Paulista, que pode não ser a oitava maravilha, mas foi um jogador importantíssimo. Né? Acho que até dá pra... Oitava maravilha, mas peraí, viu? Não tem muito lateral esquerdo por aí não, viu? Não tem. É porque o futebol brasileiro, o futebol não tá a oitava maravilha já há muito tempo. Ele aqui sobra. Desculpa, é que às vezes eu sou um pouco ranzinza com essas coisas. Agora, o Beraldo é um craque de bola, cara. É um craque. Vai ser um dos maiores zagueiros do mundo. Esse moleque vai longe demais. Eu acho, eu acredito.
categoria, Não, calma, eu também qualidade. acho que ele tem potencial para isso. Ele Vai já- ser, foi forte. Eu acredito que ele vai ser. Eu acredito que ele vai. Pra mim, ele é jogador pra Real Madrid, pra time top da mundo Europa. Real Madrid pra você PSG é time médio pra ganhar. Tem muita grana o PSG. Médio pra pequeno. Entendeu? Quem faz aniversário Ele é hoje? jogador pra seleção brasileira, Quem que faz Beraldo. aniversário hoje? Minha mãe. Ah, Pô, você não sabe? dona Gilmara Salazar. Gilmara, Não vai mandar minha beijo mãe. não? Tô Claro que angustiada vou. aqui. Tô aqui, ó. Um beijo, mãe. Vou sair daqui correndo, não sei como é que vai estar a estrada, mas acho que vai dar tempo. Vamos ver. Vai ter bolinho? Vai ter bolinho. Traz um pedaço tá tudo amanhã no pra mim. esquema já. Dona Gilmara, traz um pedaço pra mim que ele não ia te mandar parabéns. Mas eu mando. Claro que eu... Tem muita movimentação no mercado da bola fora de São Paulo também, hein? Marina tá de volta com as últimas atualizações. Diga lá, Marina Buffon. É isso, Mi. Outros clubes também estão se movimentando, que a temporada está começando, né? Vamos começar então com o Fluminense. Duas novidades aí. A primeira sobre o Nino, zagueiro, que no meio do ano, no final do ano agora no Mundial também, Libertadores, despertou interesse de muitos clubes, mas essas ofertas foram recusadas. Agora tudo parece encaminhar para um acerto com o Zenit da Rússia, por 5 milhões de euros, o que dá aí mais ou menos 27 milhões de reais. Esse era, vamos dizer assim, o mínimo exigido aí pelo Fluminense para poder liberar o jogador que quer jogar na Europa. Então também conta bastante aí a vontade do próprio atleta de sair do clube. Então as malas provavelmente logo estarão prontas aí para a Rússia. O Nino deve ir para lá. No entanto, por outro lado, o John Kennedy também recebeu uma proposta, dessa vez do Lyon, da França, mas o Fluminense disse não vai de jeito nenhum. Então ele deve permanecer no clube, né, das Laranjeiras, tricolor das Laranjeiras, em 2024. Essa informação é do Vene Casagrande. Foi oferecida aí uma proposta de 53 milhões de reais, mas o Fluminense bateu o pé e falou não sai de jeito nenhum. Agora lá em Belo Horizonte não se fala em outra coisa, Mi, a não ser a chegada, o desembarque do atacante Juan Dineno para acertar com o Cruzeiro. A gente já falou aqui recentemente sobre esse possível acerto e que está cada vez mais próximo de ser concretizado. Ele que seria aí o comandante do ataque do Cruzeiro para a próxima temporada, e algo nos diz aí, as informações nos dizem que esse vínculo deve ser até o final de 2026. Ele que vem aí do Pumas do México. Também falando do México, para terminar essa rodagem aqui pelo mercado da bola, no Grêmio, o papo que está rolando mais quente por lá é o acerto com o centroavante Funes Mori do Monterrey, que também é do México. Ele que viria aí para ser um substituto do Luis Soares, que foi lá para o Inter Miami jogar com o Messi. Quero saber de vocês rapidamente aí, é um bom substituto? É um bom substituto, Alexandre Silvestre? Michele, eu falar a verdade, eu não gosto muito dessa época de mercado da bola. Eu acho que tem muita especulação. Faz um parte. vai e vem. Eu gosto. Os empresários também usam, né? Tudo como vitrine. Isso é. E o futebol tá uma linha de produção de jogador que é um negócio, né? Então, entra um, sai outro, a gente fica nessa incógnita se vai dar certo, se não vai dar certo. Funes Mori. Prefiro esperar. Eu também prefiro esperar. Eu tô na linha dos outros, do que eu comentei aqui anteriormente. São jogadores que eu acho que tem que se provar no Brasil. Coluna do meio. Coluna. Não tem coluna não sei o do que meio. Léo. Essa é da época de vocês, eu fiquei sabendo que era Não assim. é? Não tem um negocinho. Loteria Não lembro. esportiva. O que era mesmo isso? Loteria esportiva. Então, coluna 1, coluna 2 ou coluna do E meio. o que significava isso? Você apostava no mandante, no visitante ou no coluna empate. do meio. Eu lembro. Tinha a zebrinha lá do cabeça. Fantástico. Zebrinha. Na época da rádio Tupi, Loteria Esportiva Tupi. Olha, veio na minha mente isso aí. Eu acho que ele é coluna Jogadores do que meio. tem que se provar. Bom, vamos pro resultado da nossa enquete. Qual grande paulista se reforçou melhor até o momento? A maioria respondeu que o Corinthians. A galera com tá 34% empolgada, né? dos votos. Vamos trazer amanhã aqui, o Salazar vai dar uma apurada. Quem é o Ranieri lá? Esse é bom jogador. O Félix, o Agson, sei lá quem, fazer os numerozinhos deles, o que jogaram lá na MSL e tudo mais. MLS. MSI, aquela vai errando. Nossa. Turma, por hoje é só. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Obrigado, muito obrigada, gente. Salazar. Muito obrigada, Tchau, Chico gente. Lani, que está Notícia. aqui no banco. Fique agora com o Jornal da Gazeta e até amanhã. Beijo. Amanhã eu falo quando que o Abel volta. Quando ele volta?